O Lava Jato foi a maior operação de investigação de corrupção da história do Brasil. A gente sempre pensou, Duda, que a corrupção no Brasil ela é muito grande. Intensa, sistemática. Você tem água aí? Tenho. Tá bom. Mas uma coisa é você imaginar e outra coisa é você ver as provas e a evidência. E acho que ninguém pensava que ela era tão grande assim, como a Lava Jato revelou. Então, no centro da Lava Jato, o que foi descoberto era que pagava-se sistematicamente suborno, propina, para se obter contratos na Petrobras. Então, as grandes... Na Petrobras. Depois se expandiu também para outras... Tá. Com ramificações, mas o núcleo dela, vamos dizer, era esse. Tá. E as grandes empreiteiras do Brasil, as maiores empreiteiras do Brasil, todas elas envolvidas nesse esquema criminoso. Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correia, Tequinte, Mendes Júnior, todas. Caramba, meu. Todas. Mas pra quê? Que eles pagavam dinheiro pra ganhar o quê em troca? Olha, às vezes tinham um benefício imediato, às vezes era para manter uma boa relação com o mundo dos administradores da Petrobras, gerentes e diretores, e também com o mundo político. Era uma coisa tão sistematizada que tinha até uma tabela. Ó, você tem que pagar 1 a 3% do valor do contrato, dependendo ali da situação. Só que o contrato da Petrobras... tem coisa de R$1 bilhão, tem coisa de $1 bilhão. Então teve lá um caso lá, por exemplo, que era compra de navio sonda, exploração de petróleo. Um navio desse é para cima de $500 milhões. Caramba. Então você imagina lá uma propina de 1% disso. Tá. Né? Então isso aconteceu por anos, mais de uma década, enriqueceu muita gente. Mas o dentro dinheiro da ia pro empresa. bolso de quem? Então, daí a história era assim, parte ia, que eles chamavam da casa, que eram diretores e gerentes da Petrobras. Tá. Parte ia para agentes políticos ou para partidos políticos que eram responsáveis, que eram os padrinhos daquele pessoal. Caramba. Então vou te dar um exemplo aqui. A Petrobras comprou um direito de exploração de petróleo numa área lá em Benin, que é um país da África, para explorar petróleo lá. Não lembro aqui o valor, salvo engano, foram uns $30 milhões na época. Tá. Esse não era um valor tão alto assim, vamos dizer assim, comparativamente. A Petrobras avaliou esse negócio, pagou o preço. Pagou para Benin. Pagou para o vendedor. A área era em Benin, no país da África, mas a empresa era uma outra lá. Tá. Aí foi lá explorar, não encontrou petróleo, poço seco. Que tudo bem, é normal. Você compra uma barra de petróleo, às vezes você pode achar ou não. Tá. Só que aí o que descobriram? Que a avaliação que a Petrobras fez dessa área estava supervalorizada. Tá. Eles subestimaram os riscos de não encontrar. E aí o que descobriram também na investigação? Quando eles pagaram esses 30 milhões, 10 milhões foi repassado para agentes da Petrobras que ajudaram a fazer o negócio. Caramba. E parte ainda foi para um deputado federal, que era o responsável pela nomeação daquelas pessoas dentro da Petrobras. Nossa. Então, assim, é corrupção, né? O pessoal foi condenado criminalmente. Cumpriram parte de pena. E essa parte triste da Operação Lava Jato, que durante 4 anos, quando eu era juiz lá, as coisas funcionaram bem. Né? Gente que roubou demais o país. O caso tem vários exemplos. Tem vários exemplos. Foi condenada, cumpriu tempo de prisão e depois, no final, teve uma reviravolta política. Né? Qual que é a minha compreensão disso? A gente quer de volta o tempo da impunidade. A gente quer de volta a possibilidade de se corromper sem ser pego e sem ser punido. E aí pegaram e começaram a desfazer a Operação Lava Jato. E aí vão encontrando subterfúgios técnicos, formalismo. Não tem, na verdade é uma justificativa. Brecha na lei? Na verdade é uma justificativa, né, para você voltar ao status quo da impunidade, né, a você voltar aquele quadro de impunidade, e aí você encontrar algum subterfúgio argumentativo. Ah, não podia ser julgado em Curitiba, tinha que ser julgado em Brasília. Ah, o juiz ele foi parcial. Mas você vê, Duda, nunca ninguém chegou e falou assim, olha, o fulano X é inocente. Né? Ele foi condenado quando ele era inocente. Não tem nada disso, porque ninguém tem coragem de falar isso. Mas tem condenações ainda que estão mantidas, principalmente dos diretores e gerentes da Petrobras. Mas a condenação é cadeia ou ele foi demitido? Não, é prisão, né? Prisão. Mas político tá preso também? Envolvidos? Hoje não, mas já esteve. Foi por pouco tempo. Foi 3, 4 anos. Mas é isso que mata, sabe? Tipo assim,
Se o cara chega e fala assim, ei, você quer 10 milhões de reais, ou de dólares, no caso, você quer 10 milhões de dólares, claro que tô tirando fora a integridade e o caráter daqui, sim, né? Sim. Você quer 10 milhões de dólares e em troca você vai ficar preso por 3 anos? A maioria do brasileiro ia aceitar isso, porque a pena é tão ridícula. Tipo assim, o cara ficou preso 3 anos. Grande lixo. O cara que rouba o mercadinho aqui fica 5. Tô inventando aqui. Sim. Entende? Aí não faz parecer que o crime compensa, porque é tão pouca punição que tem. Tô viajando aqui, tá? Você me fala se eu tô errado, mas pega uma Odebrecht, não sei nada de número. Os caras roubaram por 10 anos, 800 milhões de dólares. Você vai ser multado, hein? Vai perder o contrato e vai ter que pagar 10 milhões. Tá ótimo, sai 700 milhões no lucro. Entende? Não parece que a punição é sempre muito pouca comparada ao tanto de dinheiro que eles roubaram? Não, eu concordo, mas aí tem duas questões. Primeiro, o que a gente conseguia encontrar de dinheiro roubado desse pessoal, a gente confiscava. Então não ficava com o dinheiro roubado. Pegou de volta. Aqueles 98 milhões de dólares foram recuperados e devolvidos ao governo, devolvidos à Petrobras. Tá. 2, você tem razão, mas o problema é que o Brasil, historicamente, sempre foi o retrato da impunidade, da grande corrupção. Então, por exemplo, quem ficou preso ali 4 anos, dos indivíduos, foi o Sérgio Cabral, que era o ex-governador lá do Rio de Janeiro, que foi condenado, tanto por mim como pela Justiça do Rio de Janeiro, a pena de prisão. Depois vem essa reviravolta política. Agora, quando que você imaginou no passado, né, que um governador de um estado ia ficar preso 4 anos? Sim. Pelo menos ficou. Já foi algo ótimo. Pelo menos ficou. Né? Agora, essa reviravolta política depois, não é minha culpa. Eu fiz a minha parte. Sim. Eu fiz a minha parte como juiz. E por mim, esse pessoal estava até hoje preso, apodrecendo na cadeia. Com penas pesadas. Mas acontece que o sistema quer de volta a impunidade. Mas deve te dar uma agonia isso, né? Se eu já fico agoniado enquanto morador do Brasil, né, pessoa, cidadão, eu imagino você que o teu objetivo é acabar com isso, ver como é enrolada a coisa, né? Não, certamente, mas o que eu tenho, a minha satisfação é eu tenho a consciência tranquila, eu fiz a minha parte, fiz o meu trabalho, né, e ninguém tinha feito antes da mesma forma. Então a gente, claro que é um trabalho coletivo, eu era juiz, tinha o Ministério Público, tinha polícia, né, tinha muita gente trabalhando para que isso fosse realizado. Tinha juízes de apelação, tinha juízes lá em Brasília. Infelizmente, depois, veja, durante 4 anos, todo mundo achava o Brasil tá mudando de patamar. Sim. Tanto que a Lava Jato foi reconhecida internacionalmente. Eu recebi prêmios internacionais. Da hora, hein? Né, reconhecimento internacional. Ela teve também uma repercussão em outros países, por exemplo, Peru. A empreiteira brasileira lá, Odebrecht, pagou suborno para 4 presidentes do Peru. Caramba. E aí a gente, quando encontrou essa prova aqui no Brasil, o que a gente fez? Compartilhou com as autoridades do Peru. Tanto que tem hoje 2 presidentes presos lá. Que bom. Tem o Ollanta que tá preso, e tem o... Puxa, fugiu o nome dele agora. No decorrer, foi presidente do Peru e também tá preso. Boa. Foi inclusive extraditado dos Estados Unidos, fugiu o nome aqui dele rapidamente, mas tem 2. Nesse ponto você vê, o Peru tá saindo melhor que a gente. Quem diria, né? Hein? Às vezes a gente olha pro país, mas as instituições são fracas, não. Mas nesse ponto, tá fazendo a lição de casa que a gente fez, mas depois voltou atrás. Foi para mão de outra pessoa, outra instância, sei lá, e aí os caras têm todas as artimanhas para não dar em nada. A meu ver, foi uma reviravolta política. Claro que você coloca sempre algum argumento técnico, né? Mas é que nem aqueles filmes de advogado que você vê, o cara é absolvido na tecnicalidade, vamos dizer assim. Sim. Ele é inocente? Não, ele foi absolvido na tecnicalidade. Caramba. E aí, primeiro, que não tinha problema nenhum, né? Por exemplo, essa questão de ser em Curitiba o julgamento e não em outro lugar, né? Os próprios tribunais diziam, não, é Curitiba mesmo. Aí, anos depois, mudam de posição. Ué, como é que fica? Caramba, entendeu? Né, mano?